Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Estúdio Cult. Hoje a gente vai falar sobre justiça tributária, um assunto que interessa e muito a classe trabalhadora brasileira, principalmente porque muito se fala, muito se luta, inclusive, para que o Congresso aprove a isenção. A gente está trazendo aqui nesse episódio a Annelise Manganelli, que é economista e técnica do DIEESE, do Escritório do Rio Grande do Sul, Escritório Regional do Rio Grande do Sul, para falar sobre esse tema com a gente. Annelise, seja muito bem-vinda. Vamos falar sobre, falar um pouco, ou falar bastante sobre isenção do imposto de renda, sobre justiça tributária, o que isso significa. Vamos falar também sobre a campanha da Oxfam? Olá a todos os ouvintes. Uma saudação aí especial em nome do DIEESE, agradecer o convite por estar aqui, André. Acho que sim, vamos falar bastante aí sobre justiça tributária, desvendando mitos também, né? Um assunto que às vezes é um tabu, mas a gente precisa cada vez conversar e provocar mais esse tema. Sim. Annelise, eu queria só começar aqui. A gente está no mês de setembro aqui. No mês de setembro, começou em agosto, mas ela está ainda acontecendo no mês de setembro. Tem a previsão aí de acontecer durante mais algumas semanas, que é uma campanha que ela é, digamos, encabeçada pela Oxfam, junto com outras entidades, entre elas o DIEESE, que é a campanha Justiça Tributária Já. Tem um elefante na sala, né? Então participam, além da Oxfam Brasil, o INESC, a Plataforma Justa, o Instituto Peregum, o Plebiscito Popular e o Instituto Justiça Fiscal, tudo com apoio da Central Única dos Trabalhadores da CUT e também, claro, ela é realizada junto com o DIEESE. Essa campanha, só para que a gente possa entender, ela tem como objetivo lançar uma cartilha, né, ou mostrar, publicar, expor uma cartilha para que a população entenda o que é justiça tributária, saber por que a população paga muito imposto, quem ganha pouco paga muito e quem ganha muito paga pouco imposto, que é o que a gente vai conversar aqui sobre isso hoje. Annelise, para começar já, você quer falar alguma coisa sobre a campanha, já antes da gente entrar na cartilha propriamente dita? Quer fazer alguma consideração sobre ela? Eu acho que é legal assim reforçar que eu acho que foi uma questão bem acertada, né, dessas todas as entidades. Eu acho que faltou só o MST também que está engajado, né, nessa causa. Mas essa campanha tem assim a visão, né, o material de mídia é um elefante, né? Então acho que Exato. acertou muito quando trouxe, porque assim, o elefante na sala ele simboliza, né, esse problema evidente, mas que historicamente ele é evitado, porque ele é desconfortável para alguns, né? Então, para nós que estamos apoiando, né, para o DIEESE, eu acho que assim chegou a hora de enfrentar essa realidade, né? É um sistema que perpetua privilégios históricos, então apesar de outras campanhas terem acontecido, né, essa vem com a questão do imposto de renda, que tu chamou a atenção, né, André, no início, então agora a gente tem cada vez mais questões concretas para fazer essa campanha se transformar em realidade, né, e mudar o sistema. Muito bem, então a Annelise já explicou aí o porquê do elefante na sala, tenho certeza que você estava se perguntando, né, mas de onde vem esse nome? Ela já explicou então por que a campanha tem esse título, Um Elefante na Sala, mas produto dessa campanha é a cartilha que traz uma série de, digamos, termos, que às vezes as pessoas talvez não consigam associar o nome à pessoa, então vem super ricos, o que é super rico, taxação de grandes fortunas, o que são grandes fortunas, justiça tributária, enfim, são vários termos que a gente vai tentar explicar então ao longo dessa conversa, desse bate-papo, desse podcast aqui com a Annelise, o que são, né, esses termos. Eu já queria começar com você aqui, Annelise, explicando o que é justiça tributária. Qual que é o conceito de justiça tributária? Como é que a gente pode explicar de uma maneira didática para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, o que é justiça tributária? Então, André, a justiça tributária é que tenha mais igualdade, né? Mas no sentido de que cada um possa ser respeitada a capacidade contributiva de cada indivíduo, né? Inclusive, isso é um preceito da nossa Constituição. E hoje, o que nós observamos no Brasil, isso não tem, né? O nosso sistema tributário ele é extremamente desigual, na medida em que ele tem uma carga maior sobre o consumo, né? E menor sobre a renda. Ou seja,
ocasiona uma desigualdade, porque é isso, eu compro o arroz, né, e o bilionário compra o arroz. Ele vai pagar o mesmo tributo, né, sobre esse produto, sobre determinados alimentos, sobre a fralda, sobre tudo que, né, a gente consome e os serviços também. Nesse aspecto, ele acaba tendo um imposto igual ao meu, sendo que ele ganha muito mais, né? Então, avançar, tornar cada vez menos participativa a carga tributária sobre o consumo e mais participativa sobre a renda é que vai tornar o sistema tributário mais justo, né? Porque é respeitado a capacidade contributiva, né, do cidadão. Então, hoje no Brasil, o que a gente vê, André, e até a campanha traz, né, muito essa questão, é que 63% da riqueza nacional está concentrada em apenas 1% da população, né? Então, hoje a gente tem no Brasil pelo menos 55 bilionários, né, e que são extremamente beneficiados, né, por essa formatação que o nosso sistema está firmado. A taxação sobre o consumo, eu vou tentar fazer aqui uma explicação. Aí você me disse, eu estou, enfim, viajando na maionese, maionese que também é taxada, a gente paga imposto sobre ela, claro, né? Mas, enfim, vê se eu estou falando bobagem ou não. Mas, por exemplo, eu tenho aqui um celular, comprei um celular, vamos dizer que ele custe R$ 1.000, eu pago 10% de imposto. E eu ganho R$ 5.000. Ganho R$ 5.000, gastei 1.000 nesse celular e paguei R$ 100 de imposto. Eu estou pagando R$ 100, esses R$ 100 ele vai ter um impacto no meu orçamento no fim do mês. Agora, você, Annelise, vai comprar o mesmo celular, mas você ganha R$ 50.000. Você vai pagar o mesmo imposto. Ou seja, você quase não vai sentir a tributação e você vai estar pagando a mesma coisa que eu. Pelo meu orçamento, eu estou pagando mais imposto que você. Então, é mais ou menos por aí ou não? É exatamente isso, exatamente isso. Então, quando a gente puder fazer uma formatação nesse sistema em que a questão do consumo pese menos, né, na arrecadação, a gente vai tornar mais justo. E além disso, né, André, tem a questão que tem uma injustiça também na tributação da renda, né? Porque a renda no Brasil hoje, ela é basicamente incide muito sobre o trabalhador, né? E os empresários, né, o capitalista, o investidor, aquele dono de grandes propriedades, os super ricos, né, que a gente chama, eles acabam tendo a possibilidade de isentar muita coisa, né, de não pagar boa parte, né, do que eles recebem, não pagar nenhum imposto sobre isso. Então, além de ter a questão do consumo, tem a questão da renda, né? Sim. E aí, assim, no que se diz, no que diz respeito ao consumo, talvez seja difícil você taxar as pessoas de forma diferente quando elas vão comprar o mesmo produto, né? Ou medir a renda, falar assim, fulano ganha tanto, então vai pagar tanto de imposto no consumo. Eu acho que é praticamente impossível fazer isso. Por isso que existem outras formas de fazer com que a tributação seja justa, com outras formas de arrecadação, com outras formas de tributação. É isso ou não, Annelise? E aí, quando a gente está falando nisso, a gente está falando de taxar os super ricos em coisas como jatinho, iate, essas coisas ou não? Sim, André. Mas até para dar um exemplo, né? Tu falar, pode ser até impossível, né? Trazer alguma igualdade, considerando, né, a capacidade de cada um nessa questão do consumo. Mas hoje em dia, até em função da digitalização, né, da informatização, até isso a gente pode mudar, né? Então, hoje em dia, a gente já conhece sistemas, né, de cashback, né? Então, assim, o trabalhador, né, o cidadão que ganha menos, ele poderia ter uma recompensa, né? Inclusive, o estado do Rio Grande do Sul tem, né, uma iniciativa próxima disso, né, uma tentativa, e isso é uma coisa que foi experimentada em vários lugares do mundo, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, só para dar um caso, né, que é trabalhadores que fazem parte do CAD único podem receber de volta uma parte do ICMS que pagam, né? Então, assim, até isso poderia ser feito. Agora, é importante, André, lembrar o seguinte: tem uma reforma tributária sobre o consumo que está tramitando, né? Ela foi aprovada no ano passado e ela vai ser colocada, vai estar vigente a transição a partir de 2026 e vai ser efetivamente aplicada a partir de 2033.
Bom, essa reforma sobre o consumo, ela vai corrigir isso que a gente falou até agora? Não vai, tá? Não vai. É uma reforma que, nesse momento, ela teve... ela foi mais para desburocratizar, porque também, assim, com a modernização, com a mudança, né, nos costumes, na forma de consumo, né, tudo isso, o nosso sistema também ele está muito defasado, né? E até em relação a essa formatação de cobrança, como eu te disse, bom, até poderia ter outros mecanismos, mas não é o que está nessa reforma. Apesar de ter sido uma iniciativa importante, né? Porque tem uma expectativa que vai, né, acabar com a guerra fiscal, que é uma coisa que prejudica muito, né, enfim, todo o mercado, né, os consumidores. Tem essa pretensão, né, de cobrar no destino, tem a previsão, né, também de unificar bases de cálculos, que hoje também, vou te dar outro exemplo aqui, né, se uma pessoa, para se inteirar exatamente como que é, né, a tributação, pega o regulamento do ICMS do Rio Grande do Sul, ele tem quase 1.500 páginas, né? Isso é uma coisa que empreendedores, né, reclamam muito, né? É confuso, e quem se beneficia dessa confusão? Grandes empresas, né, que podem contratar advogados tributaristas renomados, né, que vão fazer aquele que tem um nome bonito, né, que a gente chama o planejamento tributário, né? O que é? É encontrar brecha para pagar menos imposto, né? Então, assim, essa simplificação, apesar de não atingir o que nós trabalhadores perseguimos, que é essa igualdade, foi um passo também, né? E eu acho que agora a questão da renda também é um novo passo que a gente dá com esse projeto do imposto de renda, né? Sim, e a gente já vai. Vou te fazer ainda outras perguntas, mas eu ia falar justamente sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que é vamos dizer sempre, é uma pauta prioritária para a classe trabalhadora. Parece não estar sendo para o Congresso, que está deixando, pelo menos nesses tempos, né? Aqui a gente está no dia 16 de setembro fazendo essa conversa, pelo menos até agora, a gente vê que no Congresso existem outras preocupações, como votar anistia e aquelas coisas todas, mas o projeto está lá para ser votado, e a gente precisa que ele seja aprovado, isentar pessoas que ganham até R$ 5.000 do imposto de renda e ter um desconto para a faixa que vai até 7.000 e poucos reais. E aí, assim, eu estava conversando com o José Antônio Moroni, do INESC, a gente estava conversando sobre o peso que essa isenção ela tem sobre cada trabalhador, né? Então, a conclusão era de que, assim, se você ganha R$ 50.000, aumentar teu imposto não vai mudar a tua qualidade de vida, mas para a classe trabalhadora, você ter algo como se fosse, durante um ano, um 14º salário, apesar de não ser muito, tem um impacto significativo, porque você consegue pagar um curso, você consegue comprar mais coisas no supermercado, apesar de estar muito aquém do que seria necessário mesmo para uma qualidade de vida decente, inclusive para o que diz o salário mínimo ideal do DIEESE, etc. Mas, com base nisso tudo, aprovar a isenção do imposto do imposto de renda para quem ganha até 5.000 é um dos passos para tributação, para a justiça tributária. Não resolve a justiça tributária, mas é um dos passos para a justiça tributária, não é, Annelise? Sem dúvida, André, porque é como a gente fala, a gente tem uma maratona, né, para correr ainda, mas esse passo é importantíssimo. O exemplo que tu deu, né, então se a gente está usando, né, muitos exemplos até para esclarecer para os trabalhadores, né, o Diese está ajudando, né, os sindicatos a traduzir, né, essa questão. E se a gente pegar, por exemplo, uma professora, né, que ganha 5.000 por mês, por exemplo, hoje ela paga de imposto de renda R$ 312 por mês, né? Então, assim, no final do ano é uma economia de R$ 4.170, né? Então, assim, como tu disse, para alguns não vai ser um 14º, vai ser um pouco menos, né? Mas é uma medida importante, vai dar um fôlego para os trabalhadores, sim. Agora, tem outra coisa importante, né, André, desse projeto, que é o fato de mexer um pouquinho com quem está nessa escala de cima, né? Que eu acho que, assim, há muito tempo, e em outros governos do presidente Lula, da Dilma, né, se tentou fazer reformas tributárias, né?
E sempre se encontrou um pouco dessa dificuldade, porque é isso, esse Congresso que a gente tem, né, a Câmara dos Deputados, né, aquele pessoal ali está defendendo interesses de quem é beneficiado pelo sistema vigente hoje. E nesse momento, uma leitura que eu faço assim também, né, que a estratégia foi um pouco diferente para quê? Não vamos fazer essa mudança toda junta, vamos fatiar esse negócio, né? O que eu quero dizer com isso? Bom, o primeiro ponto é que a gente falou rapidinho sobre a questão do consumo, né? Então foi aprovada, vai estar plenamente vigente a partir de 2033. Acho que foi uma medida importante que vai nos dar também mais transparência para a gente batalhar por outras questões que são necessárias nesse aspecto. O segundo é esse, né? E um passo por desonerar os trabalhadores com que dinheiro? Com aqueles que mais ganham e não pagam nada hoje, né? Então, esse projeto, o 1087, né? Ele prevê essa isenção para trabalhadores que ganham até 5 mil e um desconto, né? Uma redução no valor do imposto de renda para trabalhadores que ganham até 7.350, né? E no outro lado, o que prevê? Prevê que aqueles empresários, enfim, né, pessoas físicas que ganhem, né, mais que 600 mil por ano, né, vão passar a contribuir com uma alíquota progressiva, né, então aquele que ganha mais de 50 mil por mês, né, que dá os 600 mil por ano, vai começar a contribuir com uma alíquota progressiva que inicia em 0,83%. Então é importante aqui frisar o seguinte, não é quem tem 600 mil, né, André? Não é quem tem 50 mil, é quem ganha todo ano isso, né? Bom, tem esse lado, e o outro ponto é tentar corrigir uma coisa absurda que existe no Brasil, que é não ter tributação sobre lucros e dividendos, né? Então, esse mesmo projeto que isenta os trabalhadores, ele prevê a cobrança de 10% sobre lucros e dividendos, né? Que é recebido por acionistas, né? Enfim, empresários nesse sentido, que recebem também mais de 50 mil por mês, né? De renda, né? Isso, Agora, de renda. Annelise, você citou, na hora que você estava falando sobre os exemplos, você citou uma professora no feminino. E aí isso me chama a atenção e já me dá o gancho para a gente falar sobre justiça tributária, que também tem a ver com gênero e raça. E aí eu volto na cartilha da Oxfam, em parceria com o DIEESE e todas as entidades que a gente falou aqui no início, porque a cartilha mostra, num determinado ponto, que o nosso sistema tributário ele é racista e machista, né? E que lutar por justiça tributária é lutar a favor das mulheres e da população negra. Por que essa conexão é tão forte? Como é que a gente pode explicar isso para as pessoas? Por que a mulher, por que a negra, o negro pagam mais impostos, acabam pagando mais impostos do que as outras pessoas? Então, André, é racista porque cobra mais de quem tem menos, né? E no Brasil, quem tem menos são as populações negras, né? Por causa das desigualdades históricas. Então, assim, é um problema estrutural, né? As mulheres negras, que representam 28% da população, elas concentram apenas 14% da renda nacional, né? Mas, por outro lado, são elas que sustentam o Estado, né? Através da própria tributação sobre o consumo, né? Que a gente estava falando. E essa tributação sobre o consumo, na qual elas têm uma representatividade significativa, representa 43% da arrecadação total. Então, acabam sendo mais penalizadas por esse local que elas ocupam, né? E, bom, essas mulheres, elas são majoritariamente negras, são trabalhadoras, são mães, né? E elas também são as que mais sofrem com os cortes de política pública, né? Então, na medida em que, assim, existe uma disputa de orçamento, né, André? Então, assim, grandes empresas, os lobbies que existem no Congresso, tudo isso é para disputar um orçamento que é o orçamento do Estado, né? O fato é que a gente sempre perde essa disputa, até hoje a gente sempre vem perdendo, né, fortemente. Então, quando falta política de saúde, educação, assistência, também são elas, né? E já pegando o gancho, né, também a questão de ser machista, né, é um sistema machista, justamente porque isso agrava também as violências de gênero, né? Então, assim,
são as mulheres que fazem as duplas, as triplas jornadas de trabalho, que são responsáveis, né, pelo trabalho doméstico que não é remunerado, que é invisível, né? Então, nesse aspecto, que elas sofrem mais com a questão da ausência de política pública, bom, é só a gente imaginar assim, se tem uma pessoa da tua família num hospital, né, e o hospital não tem capacidade de permanecer, né? Então, trata ali rapidinho aquela doença, dá alta porque tem que receber, né, outros doentes, né? Não tem vaga suficiente para todo mundo. Bom, essa pessoa manda para casa, quem é que cuida em casa, né, desse doente? A mulher. É a mulher que vai assumir isso, né? E não é só de filhos, né, André? E aí a gente tem uma outra preocupação também em mexer profundamente com esse assunto do sistema tributário, que é que nós temos uma mudança na nossa pirâmide etária, então nós temos uma população cada vez mais envelhecida, e quem é que vai cuidar desses idosos, né? Uhum. Em 2050 a gente vai ter já uma proporção maior de idosos do que de jovens, né? E a gente vai precisar de política pública para amparar. Então, assim, é inevitável mexer no sistema tributário. Um outro exemplo que às vezes parece distante, né? Falar assim, é a política pública, né? Um nome assim, até meio pomposo, o trabalhador que está lá ralando todo dia, ele às vezes nem liga, né? O que é mesmo, né? Mas, por exemplo, eu não tenho a creche para botar meu filho, né? Então, assim, faltou a política pública, né, de creche. Nesse caso, a escola não está ofertando merenda, porque não teve orçamento, né? Não teve dinheiro para comprar. Bom, quem é que vai preparar o alimento no domicílio? A mulher, porque a mulher é que cozinha, a mulher é que prepara. Se eu não tenho a vaga na creche, quem é que não vai poder trabalhar e vai ter que ficar com o filho? A mulher. Né? Aí quem é que não vai contribuir para a Previdência? Quem é que vai se prejudicar? Não é, o homem continua com a vida normal, né? Na maioria dos casos, não estou dizendo, né, generalizando, mas a gente sabe que é uma cultura e é assim que funciona. Então, quando a gente fala que a mulher também é mais atingida, e principalmente a mulher negra, porque ela tem essa característica de ocupar justamente esses lugares, né, do trabalho não remunerado, especialmente, e o trabalho invisível, ela é diretamente prejudicada por esse sistema por isso. Um outro exemplo, né, legal é a gente pensar o seguinte: quem é que sai do trabalho, né, e lembra, e sempre, né, nunca esquece de passar na padaria, né, pegar o pão, né, pegar a comida para preparar, porque como é ela que prepara o alimento, é ela que lembra de ir no supermercado. Então, ela também gasta mais, né, com essas questões, e a tributação com peso maior no consumo também afeta mais ela, na medida em que ela é mais responsável. Hoje as mulheres já são maioria até como chefes de família, né? Então tudo que acontece no ambiente doméstico, e a comida, os produtos de higiene, a limpeza da casa, tudo isso acaba afetando muito as mulheres, né? E sem contar que elas ganham menos, né? Então, assim, além de todo o trabalho invisível, elas ainda têm essa... Ou seja, o peso é maior para elas. O bom é que a gente acabou falando sobre política pública, né? E o quanto é importante, o quão importante é a arrecadação para manutenção, né? Para que as políticas públicas existam. E aí, com os exemplos claros, né, do que é política pública. Política pública é o serviço de saúde que você usa, é a segurança que você tem, ou deveria pelo menos ter, né, na sua cidade, no seu bairro, enfim, tem política pública, é casa própria, financiamento para casa própria, enfim, é tudo isso, e tudo isso é financiado pela arrecadação de impostos. E, como a Annelise está dizendo aqui, né, quem mais é penalizado é a mulher, porque por causa de todo, por todos esses motivos, né? Por elas serem maioria, enfim, por elas realmente sustentarem o Estado. A gente acabou falando sobre política pública, então. E aí, assim, Annelise, dentro desse documento, tem mais alguma coisa desse documento, dessa cartilha, na verdade, né? Do elefante, tem um elefante na sala. Tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar, que você acha importante que a gente fique ciente, que a gente saiba, ou, enfim, a cartilha ela está disponível, né, para download, está sendo distribuída também em ações nas ruas aí, mas tem algum ponto que você gostaria de destacar? André, a cartilha é muito, assim, explicativa, é uma leitura de fácil acesso, tem muita coisa interessante. Agora, assim, a cartilha se baseou em vários dados de relatórios muito com evidências científicas, né? Eu não podia deixar de comentar aqui que, assim, essa concentração de renda que acontece é um movimento mundial, né? Então, até o último relatório global que monitora, né, essa concentração,
o que a gente pôde ver? Então, o relatório de 2025, né? Então, são dados super atualizados, e a gente viu que, assim, em 2024 foram criados pelo menos 204 novos bilionários, né? Ou seja, são 4 bilionários por semana, né? Então, assim, e eu gosto, assim, de dar alguns exemplos, porque às vezes a gente enfrenta, né, André, uma dificuldade que, assim, tem um conjunto, né, de cidadãos, assim, que às vezes ganha um pouquinho mais que a média e acha que é o super rico, né? Então, assim, o que é, quando a gente fala em bilionário, né, de quem que a gente está falando? Então, assim, nesse estudo, eles mostram que cada bilionário teve a sua fortuna aumentada, em média, 2 milhões de dólares por dia, né? Então, assim, poxa vida, 2 milhões de dólares por dia, a gente pode, né, imaginar aqui que o dólar está em 5,29 hoje, né, a cotação. Então, isso seria um pouco mais de 10 milhões de reais por dia, né? Que cada um desses bilhões estão acrescendo ao seu patrimônio. Pô, 10 milhões de reais por dia, a gente vai pensar o seguinte, quer dizer, a Mega Sena agora está acumulada em 27 milhões, né, André? Então, assim, a gente pode imaginar que cada bilionário ganha 11 vezes na Mega Sena. Então, assim, não é possível que a gente não consiga sensibilizar, né, os trabalhadores, os cidadãos, assim, que ganhem um pouco melhor, os que ganham muito pouco, os que estão fora do orçamento, né? Todos nós temos que nos juntar contra esse sistema que não tem como ser sustentável, né? Então, assim, a gente manter bilionários que estão implementando a sua renda, né, mensal, ganhando 11 vezes na Mega Sena, não é sustentável, né, em nenhum lugar do mundo. E o Brasil está muito atrasado, né, nesse sentido, porque entre pelo menos 176 países, né, que o relatório investigou, o Brasil ocupa hoje a 13ª pior posição, né, em concentração de renda. Então, um ranking que a gente se orgulha zero, né, a gente não gostaria de estar, mas 0 ou menos 10, né, já que é a 10ª posição. Muito preocupante, né, André? Então, assim, são dados, e também que o Brasil é o país que tem mais milionários na América Latina, né? E tá sendo legal um movimento que a gente está vendo, até inclusive do governo federal, de estar provocando essa questão de taxar super ricos no BRICS, no G20, né? Então, a gente precisa fortalecer governos desse tipo, né, progressistas, que possam levar essas pautas históricas e que a gente consiga também dar cada vez, que seja um passo de cada vez, mas que a gente possa dar esse passo, né? Hoje o Brasil, a gente saiu recém do mapa da fome, né, André? Então, assim, a gente estava com um governo de direita extremamente complicado, né? E a gente voltou. Então, assim, a gente tem um problema estrutural que qualquer coisinha que mude ali, né? A gente não consegue eleger um governo mais progressista, a gente já volta para o mapa da fome, a gente já tem o desalento, a gente tem altas taxas de desemprego. Então, assim, a gente é um país ainda muito vulnerável, né? E a gente acaba ficando só enxugando gelo, fazendo. São válidas, são super válidas. Na verdade, sim, muitas vezes a única saída é essas políticas sociais, né? Só que se a gente não mexer no sistema tributário, a gente não consegue mexer nessa questão estrutural. Então, a gente consegue distribuir um pouquinho da renda de um orçamento, né? Depois que arrecada, só que a gente arrecada errado, né? Então, a gente vai ter que dar esse passo, né? E essa campanha da Oxfam, eu acho que ajuda muito nesse sentido que a gente consiga levar, né, para esclarecer e romper a bolha, né? Sim, e de uma maneira muito didática, inclusive, que vale a gente destacar aqui. E assim, me chamou a atenção uma fala tua agora, que assim, que é realmente o objetivo da campanha e que a sociedade de uma vez por todas precisa entender. Tem muita gente que fala assim, não gosto de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto. Tudo bem, a gente sabe disso, né? Isso é um ponto passivo. Mas o imposto ele é necessário para que o Estado se mantenha, para que o funcionamento da sociedade, no geral, se mantenha para todos, né? Para quem é pobre, para quem é rico, para todo mundo. O Estado precisa se sustentar, o Estado precisa funcionar e esses recursos, desculpa, eles vêm dos impostos. Mas a campanha, ela vem num sentido de mobilizar principalmente a população para ela entender que quem tem muito dinheiro precisa
tem que pagar mais impostos, tem que fazer a sua parte tem até uma música, né, que falava assim, é a parte que me cabe nesse latifúndio, é a parte que cabe ao latifúndio de quem tem muito dinheiro, que é contribuir com o que é justo para que a sociedade num todo funcione. E a campanha faz isso, a campanha, por meio da cartilha, ela explica o que é tributação, explica por que a tributação ela tem que ser maior para os super ricos, que ela tem que ser menor para quem ganha pouco, justamente para que a sociedade entenda, né? De uma vez por todas, volto a dizer aqui de novo, né? Que quem tem muito dinheiro tem que pagar mais impostos. Annelise, agora, para além disso, além da campanha, é fato que a CUT, principalmente, centrais sindicais, movimentos sindicais, movimentos sociais, já vem batendo na isenção não, melhor, na justiça tributária como um todo, a isenção é um dos pontos, já há algum tempo, né? Já há algum tempo, e isso vem desde a correção da tabela, que eu me lembro, ó, há alguns anos, quando a tabela do imposto de renda não era corrigida, isso fazia com que as pessoas pagassem mais impostos, enfim. A questão tributária sempre foi uma luta dos movimentos populares. E o Diese, claro, como sempre, parceiro, sempre subsidiando e sempre participando dessas campanhas. Tanto é que esse ano teve uma jornada, foi a Jornada Nacional de Debates, Um Passo para a Justiça Tributária. Eu queria que você falasse dessa jornada, o que ela trouxe de resultado, enfim, como foi? Então, André, a gente promoveu esse debate, né, em pelo menos todos os estados, né, que tem Diese, hoje 17 estados, né, chamando o movimento sindical, né, uma adesão de todas as centrais, né, um movimento unitário das centrais em torno desse tema, e a gente considera que foi muito proveitoso, né, até para fazer a discussão, até para pensar, como a gente conversou aqui, né, um passo, né, a questão da reforma do imposto de renda. Então, a gente procurou na jornada trazer também o estado das artes, né, que é mostrar um pouquinho dessa desigualdade que a gente está pincelando hoje aqui, né. Mas tem algumas coisas que chamaram bastante atenção e até que acalorou, né, os debates, assim, porque muitas vezes os próprios sindicatos se enfrentam, né, nas negociações e nos embates, né, do dia a dia, alguns argumentos, né, que empresários usam, e até às vezes em tom de ameaça, né, sobre essa questão de tributar, né, os mais ricos, de ir mais um pouco para cima das empresas. E eu queria dar um exemplo, que é essa questão dos lucros e dividendos, né? Tem um argumento que os empresários têm usado no último período e que a gente procurou tratar disso na jornada, né? Que, claro, com mais tempo, com dados, né? Com gráficos, enfim, fica um pouco mais fácil de ir. Mas tem muito material no site do Diese, então convido aqui os ouvintes que tiverem interesse, né? Nós temos uma nota técnica sobre o assunto. Mas só fazer esse comentário que o argumento dos empresários é que se tiver essa tributação, né, que é a proposta o projeto Imposto de Renda prevê lá na ponta cobrar, né, 10% de lucros e dividendos, que hoje os únicos países do mundo que não cobram são dois, né, a Letônia e a Estônia, né, que tem nenhum outro lugar do mundo não cobra, né, imposto sobre lucros e dividendos. E o argumento é que eles teriam uma bitributação, né? Porque eles já pagam como pessoa física e como pessoa jurídica, então eles não deveriam, né, pagar como pessoa física. E, na verdade, isso é uma falácia, tanto que em todos os outros países isso é cobrado, né? Porque uma coisa é a pessoa física, a outra coisa é a pessoa jurídica, são personalidades distintas, né? E aí, eu dou o seguinte exemplo, né, André? Se esse argumento fosse válido, muitos dos ouvintes aqui, talvez ou já tenham recebido, ou conhecem alguém que receberam, ou até recebam o PLR, né? A participação nos lucros que as empresas pagam, né? Bom, exatamente. Então, assim, se esse argumento tivesse fundamento, qual é o sentido para descontar imposto de renda, né, sobre o PLR que os trabalhadores recebem? Bom, se o capital, isso é uma coisa que a cartilha traz explicando a diferença entre rendimento do capital e rendimento do trabalho, né? Então, assim, se o rendimento não deveria ter imposto de renda, né, sobre sobre o lucro, como é hoje, né, para esses empresários, por que tem sobre a participação dos trabalhadores no PLR? Inclusive,
que é descontado na fonte, né? Que ele não tem nem direito de usar na declaração de ajuste anual que ele faz, né? O trabalhador, ele é limpinho, né? Que o governo faz essa retenção. Então, não tem nenhum sentido, né? Porque a pergunta que a gente faz é assim, então, mas então, vale, essa regra vale só quando é o empresário que recebe, quando é o trabalhador que recebe, ela não vale. Então, assim, não é uma discussão sobre tributação de renda do trabalho ou renda do capital, uma discussão sobre quem recebe. Se for o rico que recebe, não deve pagar imposto. Se for o pobre trabalhador que recebe, tem que pagar imposto, né? Então, e uma outra coisa, né, André, que assim, o Brasil já teve imposto sobre lucros e dividendos, né? Inclusive, essa isenção foi aprovada no governo do Fernando Henrique, né? E antes disso, era 15%. E a proposta que está agora, né, com o projeto Imposto de Renda, é 10%. Então, ainda é menos da que já existiu. Né? Então, a gente espera que esse ponto é o que está tendo mais resistência no Congresso, por isso que eu quis tocar nele, né? Porque afinal de contas é um projeto que está tramitando, ele está em regime de urgência, né? Mas já está vindo proposta de troca, então tem que flexibilizar ali, então tira essa coisa da taxação de dividendos, né? Exatamente. Então, assim, não se sustenta, né, esse argumento e tem várias evidências, inclusive os Estados Unidos, num determinado momento, deixaram de pagar na verdade, com a mesma expectativa que o Brasil também, quando deixou, que era aumentar os investimentos, aumentar que enfim, tivesse mais poupança, né? Que atraísse mais investimentos, e nada disso se concretizou, nem lá e nem aqui. Então, assim, não tem nenhuma evidência científica, né, para manter esse comportamento, a não ser assegurar privilégios para quem já é repleto deles hoje, né? E é isso que a gente precisa muito acabar, né, com os privilégios. Enquanto você estava falando aqui, quem tá nos assistindo aí falou assim: o André tá vendo o computador lá, não está prestando atenção. Pelo contrário, prestando muita atenção. E aqui, a hora que a Annelise falou do site do Diese, já veio na cabeça já direto, né? diese.org.br, para você acessar essas notas técnicas, enfim, saber até como é que foi, né, essa jornada. No próprio portal da CUT, cut.org.br, também a gente tem matérias. Se você não conseguir achar, é Google, é fácil, né? Vai lá, Jornada Nacional de Debates, Justiça Tributária, você vai achar. E aí, o que a gente estava fazendo? O que eu estava fazendo? A gente está falando tanto dessa cartilha, tanto dessa campanha, que aí, assim, a gente precisa dar o caminho, né? O caminho das pedras aí para você que está nos vendo, para que você que está nos ouvindo, para que você chegue até essa campanha, para que você possa visualizar, para que você possa baixar a cartilha. Então, no portal cut.org.br tem matéria que fala sobre isso, com o link. No site da Oxfam, Google, de novo, o Google, Oxfam, OXFAM, né? Você escreve lá, Oxfam e campanha elefante, ele já vai te dar o caminho para você achar a cartilha. Para além disso, o que você faz? Você vai lá no Instagram, que era onde eu estava vendo aqui, e falou assim: vamos tentar colocar. Estava até conversando aqui com o nosso querido Henrique, que é o nosso maestro aqui do podcast, para mostrar um pouco, ver se dava para a gente mostrar, compartilhar aqui a página do perfil, na verdade, do Diese no Instagram, que justamente tem postagens sobre a reforma tributária. A gente tem como colocar? Tem, né? Já está na tela, dá uma olhada só. Então, assim, nesse primeiro post, vou pedir para subir um pouquinho aqui a tela, tem lá o que é justiça tributária, aí do lado já tem aqui desafios da transição justa, que é um tema também que está sendo muito, a COP30 está aí e tudo, a gente precisa falar muito sobre isso. Tem a reforma do imposto de renda, né? É um passo para a justiça tributária, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, é o assunto que a gente está falando. A campanha do elefante, que eu vou pedir para o Henrique clicar ali, ver se dá para abrir, né? Não dá, né? Daqui a pouco a gente vai tentar aqui uma maneira de colocar aqui o elefante, mas você está vendo aí em casa, né? Tem um elefante na sala, é a campanha. Esse elefante aqui que você está vendo, ele verdinho, meio verde água aqui, né? É um elefante que as pessoas, inclusive, têm comentado. De repente eu vi um elefante inflável na rua, não estava entendendo nada, fui lá saber o que era, e aí comecei a entender um pouquinho mais sobre a justiça tributária. Então tá aí, tá a postagem, tem também a postagem dos 70 anos do Diese, tem várias coisas legais aí para você acompanhar. O Instagram do Diese é Diese_
online, tá? Tá ali em cima aparecendo. Você pode digitar ali Diese, com aquele tracinho underline, online, e aí você começa a seguir o perfil do Instagram do Diese, que você vai encontrar bastante informação legal. Vamos aqui voltar com a Annelise na tela. Né? Já fizemos aqui, já mostramos o perfil aqui do Diese, né? Annelise, falta a gente dizer alguma coisa ainda sobre o tema, sobre o assunto, mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Olha, André, eu espero que, né, o ouvinte tenha curtido aqui, né? Eu acho que assim esses dados ajudam, né? O exemplo que a gente deu da questão da Mega Sena, assim, né, para situar um pouco quem são os super ricos, né? Quem é, o que é, que tem muita desinformação, né, André? Então, assim, a gente vê também um esforço, às vezes, do governo, né, para fazer uma iniciativa que traga um pouco mais de justiça, mas o tema é totalmente distorcido, né? Então, reforçar esse convite que tu está fazendo a todo mundo que está assistindo a ver, a acessar. Esse é um tema, como tu falou no início, né? A campanha reúne várias entidades, né? Então não é só o Diese, mas muitas entidades, a exemplo do Instituto de Justiça Fiscal, né? Que se debruça exclusivamente sobre temas como esse, né? Demonstrando como é injusto e eu acho que assim deixar claro também que a gente hoje aqui quase não falou, né, André, por exemplo, de renúncia, de isenção, de anistia de imposto, de refis, de refaz, de propriedade, de herança, né? E por que eu estou falando isso? Para dar uma ideia da maratona que a gente tem pela frente. Né? Então, assim, a gente precisa dar esse passo, né? A campanha, essa do Oxfam, ela prevê várias iniciativas, né? Então, assim, ela tem a questão da taxação dos lucros e dividendos, ela tem a questão de corrigir a tabela de imposto de renda, né? Tem o objetivo também de criar a contribuição sobre grandes fortunas, de tributar exportações de commodities, de criar uma CID ambiental para melhorar a justiça climática, né? Que seria criar uma contribuição aí ambiental para, enfim, compensar, né, todo, e agora a gente está cada vez mais enfrentando esses eventos climáticos. Eu estou falando aqui do sul do Brasil, né, então a gente teve essa enchente e todos os desdobramentos que a gente sente até hoje no dia a dia, né, então é uma preocupação também da campanha, e além disso também criar um Conselho Nacional de Tributação que tenha uma participação da sociedade civil, né, que a gente possa sair desse papel de refém que nós ocupamos hoje, né? Porque hoje nós somos reféns desse lobby que existe na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, onde as nossas pautas não avançam, né? Então, assim, a gente tem muita coisa pela frente, né? O imposto de renda está tramitando, esse projeto 1087, ele está tramitando em regime de urgência. Então, assim, o que nós temos de mais concreto hoje, né? E muito factível, né? A gente não pode deixar que isso se perca, então nós temos que botar toda a nossa energia nisso agora, de forma urgente, mas temos consciência de que é uma maratona, né? E acho que é isso, André. Sei se. Não, a gente falou Sempre bastante tem coisa. muita coisa. Sim, assim, esse é um tema que realmente dá assim, 4 horas de conversa no mínimo, né? 4 horas de conversa, de debate, de detalhes que são importantes para que todo mundo saiba. Mas assim, eu acho que o mais importante agora é a gente ter acesso a essa cartilha, né? Que a cartilha tem o elefante na sala, que lá ele tem, de uma maneira resumida, didática, tudo aquilo que nós, classe trabalhadora, precisamos saber sobre a justiça tributária, porque é nossa força de mobilização que vai fazer principalmente com que essa mentalidade mude e principalmente também para que esse PL 1087 seja aprovado e pelo menos esse detalhe aí da justiça tributária aconteça, que é a isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Dado o recado, então, Annelise, eu queria agradecer demais aqui a tua participação no nosso podcast Estúdio CUT, agradecer ao Diese mais uma vez, a gente vem fazendo aqui uma série de podcasts sobre vários assuntos junto com o Diese, sempre conversas muito interessantes. A gente já teve aqui a Adriana Marcolino, a Patrícia Pellatieri, a gente já falou sobre a ampliação, você falou agora há pouco, né, o Diese está presente em 17 capitais, mas a pesquisa nacional da cesta básica já está presente em 27 capitais, o que é uma coisa muito bacana, né, de se ter como estudo no Brasil, esse importante trabalho do Diese. Então eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui nesse nosso espaço, Annelise.
Eu que agradeço, André. Deixo assim uma saudação, né, para todos que possam acompanhar também a produção que a gente faz lá nas redes sociais do Jazz, né? Sim. Embora muitas vezes a gente não consegue na velocidade que a gente gostaria, né? Mas e chamar a atenção também que muitos sindicatos, inclusive filiados à CUT, né, já estão disponibilizando a calculadora, né, para que o trabalhador vai lá e simula quanto é que ele vai ganhar se o projeto passar. Que é isso, é Olha renda que no maravilha. bolso, né? Então, procurar, né, o ouvinte procura saber se o sindicato tem, não tem, como é que pode fazer, que eu acho que é uma iniciativa bem legal que os sindicatos estão Aham. tendo. E e tu falou numa música, né? Quando estava fazendo, que te lembrou, né? E inclusive a cartilha faz referência também, né? A um trechinho que também é de uma música que hoje retrata, né? Muito do nosso sistema, que é o de cima O de sobe e o de cima baixo sobe desce, e o de né? baixo desce. Tem inclusive eu Então, estava vendo, tô com ela aberta aqui, inclusive, né? Da é, música das então meninas, né? O de assim, cima sobe e o de baixo desce. isso aí. Então a gente tem que mudar essa lógica, né, André? Eu Uhum. acho que assim, respeitar a capacidade contributiva de cada cidadão e que a gente possa ter um sistema tributário que se preze, né, e precisa ser redistributivo. Um abraço para Maravilha. todos. Abraço, Annelise Manganelli, economista técnica do Escritório Regional do Diese no Rio Grande do Sul, falando com a gente aqui sobre justiça tributária, falando um pouco sobre justiça tributária, porque o assunto é muito longo, o assunto tem muito conteúdo, falando sobre a cartilha, tem um elefante na sala, que é da Oxfam, em parceria com o Diese, com o MST também e outras entidades como o INESC, como o Instituto Justiça Fiscal. Agradecer mais uma vez ao Diese pela participação, a Annelise, e a você que nos acompanhou até aqui. A gente se fala numa próxima. Até lá.